André se apaixonou pela primeira vez praticamente na vida. Pela primeira vez, ele achava que estava gostando verdadeiramente de alguém. Primeira vez, um homem estudado, médico formado, 29, quase 30 anos de idade. Bem, paixões ele teve. Inúmeras paixões, ele não era bobo, não. Havia namorado e paquerado bastante. Havia transado muito. Mas nunca havia encontrado aquilo que ele chamava o verdadeiro amor. Solteiro, solteiríssimo, sabe aquele tipo de pessoa que acredita nunca irá se apaixonar muito? Nunca, nada além de uma pequena paixão? Amor é coisa que não existe. Mas de repente ele chega, e quando chega é avassalador. Quando chega é monstruosamente grande, envolvente, dominante. Com André, com o doutor André, médico, foi assim. André de uma boa família. O pai dele, respeitável comerciante. Homem que estava maravilhosamente bem de vida. Homem rico. André, um rapaz que vivia da medicina, mas o pai o ajudava bastante. André conheceu Laura. E quando André conheceu Laura, todos os seus conceitos de amor mudaram. Laura era bonita, Laura era meiga, Laura era culta, Laura era educada, misteriosa. O mistério atrai. O mistério atrai. Ele a conheceu na praia. Ele morava em Santos. Frequentador assíduo de praias, um dia ele a conheceu. Laura era magnífica. Suas formas exuberantes. Bonita. 26, 27 anos de idade. Morena. Cabelos nem longos nem curtos. Cabelos bonitos, bem tratados, unhas bem tratadas, moça de fino trato. Ela foi para a praia e André, quando a viu, não conseguia desgrudar os olhos dela. Sabe quando a pessoa fica olhando, sem parar? Ele olhando sem parar. Ela parecia nem perceber o olhar dele. Quem seria aquela moça? Quem seria aquela moça tão bonita, tão jeitosa? Usava um biquíni, nada de escandaloso. Se percebia uma moça de fino trato. Quem era? Ele procurou aliança nos dedos, não viu. Não viu! Era uma moça, pelo menos, sem aliança, solteira. Ele fica todo ouriçado, todo cheio de vontade de falar com ela. Ele achou que foi o destino. Ela estava deitada na areia, uma toalha, mas tinha uma outra toalha. Bateu o vento, e esta toalha voou um pouquinho. André deu um pulo. André pegou a toalha e levou para ela. Obrigado, disse ela. André, a voz dela também era maravilhosa. E mais de perto ela era mais magnífica ainda. André ficou parado olhando, meio abobado. Ela sorriu e disse: que foi? Não, é que... Deixa eu me apresentar, eu sou o André. Muito prazer. Você é? Você é André, né? Ela não queria nem dizer o nome dela.
não queria. Ele falou, não, eu não sou um paquerador de praia, não. Não pense que eu sou um conquistador barato, sou um médico, mas fiquei encantado por você. Eu posso... Ela sorrindo como uma pessoa acostumada a cantadas. Uma pessoa acostumada a ser cantada. André, olha, eu não sou... Me perdoe, eu não sou assim atrevido. Conversaram. Foi assim que tudo começou. Logo depois, saíram da praia. Ele queria acompanhá-la, levá-la. Ela disse não. Mas por que não uma caipirinha? Ela não bebe. Por que não um suco de laranja naquela lanchonete em frente à praia? Tudo bem. Laura falou muito pouco dela. Bem pouco. Laura disse que sua vida não era muito boa. Que ela não estava passando um bom momento, não economicamente. Economicamente estava tudo bem, mas ela não passava um bom momento sentimental e não quis explicar por quê. Ele deduziu. Marido, noivo ou namorado a havia abandonado. Ele perguntou, ela não quis esticar esse tipo de conversa. Ele começou a falar de amenidades com ela. Os dois conversaram bastante e depois de 2 sucos de laranja cada um, estava na hora de ir embora. Estava na hora dela ir embora. Ele queria o endereço dela, o telefone dela. Não. Mas eu queria conversar com você de novo, me deixe o seu telefone. Eu te ligo. Ah, você não vai ligar. Eu te ligo. Ele deixou o telefone e ficou na expectativa. Durante 2 dias, ele permaneceu na expectativa. Só no 3º dia é que Laura ligou. Ele estava numa consulta, mas havia avisado a secretária: se ligar uma tal de Laura, me chama na hora. Interrompe tudo. A secretária, quem quer falar com ele, é Laura. Doutora Laura. Oi, Laura. Pensei que você não ia ligar mais. Ele estava apaixonado. Sem que percebesse, estava fazendo o papel do apaixonado. Laura, conversaram. Ele a convidou para jantar, ela topou. E naquela quarta-feira eles foram a um bom restaurante em Santos mesmo. Conversaram, tomaram vinho, ficaram falando de amenidades, ele contando a vida dele. Ela não se abria quanto à vida dela. O máximo que ela falou é que não era de Santos. Estava temporariamente morando em Santos, mas não era. Ela era rio-grandense, era gaúcha. Estava passando um mau momento em sua vida. Estava sofrendo emoções ruins, mas não quis de jeito nenhum, não quis tocar em quais emoções. Ela estava vivendo um mau período. Conversaram. Na hora da despedida, ele quis acompanhá-la e ela disse não. Olha, me perdoe, mas não. E tem o seguinte, se você me seguir, eu não vou te ver mais. O que será que havia por trás daquela misteriosa mulher? Um marido? Será que ela era casada? Será? Só podia ser. Só podia ser. Ele tentou abraçá-la. Não, por favor, não estrague tudo. Somos amigos?
Eu preciso de um amigo. Lógico. Mas me dê seu telefone. Eu ligo para você. Ela ligaria e ligou. Foi na sexta-feira, quando ele já estava pensando que ela não ligaria a hora de ir embora, que ela ligou. Hoje não posso te ver. Amanhã, na praia? Tá bom. Ah, como ele pensava nela. Ele estava a cada dia gostando mais de Laura. Laura, pensando bem, ele só sabia isto dela, o nome. Seria o nome verdadeiro, Laura? Seria seu nome verdadeiro? Ele procurou. Quando a encontrou, de novo olhar nos dedos, marcas de aliança não tinha. Aliança deixa a marca. Principalmente numa terra quente como Santos. Não tinha marca nenhuma. Ah, foi por Deus. De repente ela, naquele dia, tomou cerveja na praia. E teve vontade de fazer pipi. E teve vontade... Olha, eu vou até a toalete ali naquela lanchonete na frente e volto logo. Ele aproveitou e olhou na bolsa. Ele queria, lógico, saber o nome, viu? Laura era Laura mesmo. Era Laura Gonçalves Sobral. Laura Gonçalves Sobral. Ele guardou aquele nome, mas ficou com medo. Se ela percebesse que ele havia olhado, que ele havia, mexido com a privacidade dela. Laura Gonçalves Sobral. Ai, que delícia de amor. Ele que pensou nunca iria se apaixonar. Ele que pensou nunca gostaria de alguém. Estava amando mesmo. Foram 30 dias de felicidade. No 30º dia, eles foram para um motel. Ele ficou o amando mais ainda. Não quebrou o encanto, não o contato íntimo, pelo contrário. Ela era maravilhosa, tímida, reservada, uma mulher fantástica e linda. Linda, na intimidade mais bonita ainda. André, só que por mais que ele perguntasse, por mais que ele falasse, por mais que ele tentasse saber alguma coisa dela, não sabia. Não sabia. Ela não dizia. Ela não falava. Não falava! E assim o tempo foi passando. Ele apaixonadíssimo. Foi de repente. Foi de repente. Ele esteve com ela naquela noite. No dia seguinte de manhã, ela ligou para ele e marcaram um encontro para almoçarem juntos. Ela não foi. Ela não foi. Ele ficou desesperado e então, o que teria acontecido? Esperou o telefonema que não veio. Nem no outro dia, nem no outro, nem no outro. Laura, o que teria acontecido? Em sua imaginação, em sua mente, ele começou a pensar nas hipóteses, nas teses do que poderia ter acontecido. Será que o marido... Mas ela tinha marido? Bem, poderia ter, né? Será que o marido havia descoberto? Será que... Será que, pensa nisso, pensa naquilo outro. Mais um dia, mais 2, mais 3 e nenhum telefonema. Nenhum telefonema.
O coração dele estava entristecido, magoado, choroso, saudoso, extremamente ferido. Estava ruim. Por que será que Laura não ligava? Por que será ela estava demonstrando estar gostando dele? Ele gostava dela. Por que ele foi se apaixonar? Não era tão bom sem ter paixão? Não era tão bom ficar sem compromisso? Era ruim agora essa dor que machucava. Esta dor de cotovelo sem saber. Será que ela tinha se acidentado? Será que ela tinha... Bem, para ele foi fácil saber se ela tinha se acidentado, médico. Ligou para pronto-socorro daqui, de lá nada. Não havia passado... Necrotério também não. Em nenhuma relação de pacientes poderia ter se sentido mal. Ter tido um mal súbito? Não, em nenhum hospital. Em nenhum hospital. Ela ia voltar. Era questão de tempo. André estava atarantado. André estava sem saber o que fazer. E cada dia que passava, aumentava a tortura dele. Aumentava a dúvida. Por quê? Bastava um telefonema dela. Bastava um telefonema, só um telefonema, para falar não quero mais, para tirá-lo daquela indecisão, daquela dúvida, daquela preocupação. Será que tinha acontecido alguma coisa? Será? Um mês sem Laura. Ele ia na praia. Ele andava de lá para cá, naquela e em outras praias. Ele ia nos shoppings. E nada. Absolutamente nada. Ele pede a um amigo dele. Este amigo dele que trabalhava num cartório eleitoral. Laura Gonçalves, como era o sobrenome? Laura Gonçalves, mas meu Deus, agora deu um branco. Sobral! Laura Gonçalves Sobral. Não havia registro com este nome no cartório eleitoral de Santos. Mas ela havia dito que não era de lá. Ela havia dito que era do Sul. Ele precisava desesperadamente encontrá-la. E depois ele começou a pensar, a identidade que ele viu era uma identidade velha. Se ela fosse casada, teria mudado de nome. O nome do marido, o sobrenome do marido. Será que o marido descobriu? Será? Por que será que ela era tão misteriosa? Por que será este sumiço? 1 mês e meio. Ele não conseguia esquecê-la. Muito pelo contrário. Cada vez mais desesperado. Estava comendo pouco. Estava clinicando mal, exercendo mal sua profissão de médico. Ele sabia, precisava urgentemente, precisava desesperadamente, precisava mesmo de uma solução. Se pelo menos ela chegasse e falasse, não quero mais. Se pelo menos ela o tirasse da dúvida. Se pelo menos ela desse um telefonema, um simples telefonema. Mas
Fazer o quê? Fazer o quê? O doutor estava em estado lastimável. Se percebia que ele não estava bem. Saudades. Quase 2 meses sem Laura. Foi um amigo dele, um outro médico, que deu a ideia para ele. Pô, você é um cara que conhece tanta gente, é tão conhecido, pô, você parece bobo. Você não trabalha no hospital lá, não trabalhou naquele hospital público lá quando você fez residência? Vai até lá, mas eu já vi. Não é isso, não tem um investigador de plantão? Pede pra ele, pô, porque todo mundo tem carteira de identidade. Você não viu a carteira de identidade dela? É. Laura Gonçalves Sobral. Pede pra ele levantar. Mas será que consegue? Ah, não sei. Conversa com o investigador. No dia seguinte, todo esperançoso, ele foi ao hospital e conversou com o investigador que ficava de plantão ali. Olha, dificilmente, senhor. Doutor, dificilmente, porque só se tiver registro criminal. Porque é de outro estado. Mas tudo bem, eu peço para o senhor, como é o nome? Laura Gonçalves Sobral, nome do pai? Não sei. Nome da mãe? Não sei. Data de nascimento? Não sei. Local de nascimento? Não sei. Vai ser difícil. Não foi. Não foi. Para surpresa do investigador, para surpresa do doutor André, para surpresa, quando o computador deu a resposta, veio uma ficha criminal. Laura. Aonde estava Laura? Laura estava presa. Laura havia sido presa. Estava presa. Imediatamente o doutor André corre para saber mais pormenores a respeito de Laura. Laura havia matado no Rio Grande do Sul um noivo e depois, no Paraná, havia assassinado seu marido. Era foragida, pedida, solicitada pela lei. Matou um noivo e depois matou um marido. Mesmo assim, André foi vê-la. Laura. Na cadeia. Laura, na cadeia. E o que disseram para ele? Você teve sorte, hein? Teve sorte. Você acabaria casando com ela e casaria mesmo. E quem sabe André não teria sido a próxima vítima. Quem sabe?